natureza e o canto das aves como atrativo para que as pessoas conheçam a natureza ao seu redor. A websérie Cantos da Amazônia, dirigida por Carolina Fernandes, registra o resultado dos encontros para observação de pássaros iniciados durante a pandemia do ornitólogo Mário Conrapt, pesquisador e curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e do fotógrafo Marcos Amendi. É a partir do quintal do Mário, neste fragmento de floresta em Manaus, cidade de 2 milhões de habitantes, que tudo começa. Só desse quintal meu, eu já registrei mais que 200 espécies de passarinhos. No Repórter Eco de hoje, você faz um passeio pela maior floresta tropical do mundo com a ajuda das aves. E veja também: a natureza ameaçada. Relatório do MAP Biomas mostra que a mineração no território brasileiro aumentou 6 vezes nos últimos 35 anos. E a escritora e bióloga Nurit Bessussan lança Cartas ao Morcego, livro que reflete sobre a responsabilidade da humanidade pela pandemia da Covid-19 ao manter uma relação predatória com o planeta. Estudo recente da organização MAP Biomas revela dados assustadores que comprometem a preservação da biodiversidade e dos povos da floresta. A área ocupada por mineração no Brasil cresceu 564% em 3 décadas e meia. E o garimpo ilegal em terras indígenas aumentou quase 500% nos últimos 10 anos. Terra revirada do avesso, devassada. Em busca de ouro, metal precioso cada vez mais valorizado, garimpeiros se embrenham pela floresta, promovendo destruição. Este é só um recorte do estudo feito pela equipe do MAP Biomas, que avaliou o cenário da mineração em todo o território brasileiro. Imagens de satélites de 1985 a 2020 revelam que a área minerada no país cresceu 6 vezes e o garimpo já ocupa mais da metade dela. Quase 94% da atividade garimpeira está concentrada na Amazônia e nos últimos 10 anos avançou numa velocidade assustadora por terras indígenas e unidades de conservação. Nos últimos 10 anos, essa mineração pelo garimpo aumentou 300% dentro das unidades de conservação. Quais são as unidades de conservação mais afetadas pela mineração? Com certeza são aquelas localizadas na província mineral do Tapajós. Isso é uma área de preservação ambiental e fortemente impactada pela mineração. O geólogo Pedro Valfir, que coordena o mapeamento da mineração do MAP Biomas, alerta para o crescimento do garimpo também em terras indígenas. Nos últimos 10 anos, a mineração em terras indígenas aumentou 500%. Então, tem um forte impacto da atividade, com a expansão desordenada dentro da terra indígena, onde é ilegal explorar substâncias minerais. O povo indígena mais afetado pelo garimpo ilegal são os caiapós. Eles têm aí quase que 70% da área de mineração ocorre dentro das suas terras. E nós temos também outros povos indígenas que ocorrem esse levantamento, como os Mundurucus e os Yanomamis. E como é que se explica esse crescimento tão importante de uma atividade que é ilegal? Isso está relacionado com a ausência de fiscalização, quando você tem quase que 50% da atividade mineral no Brasil relacionada com áreas de garimpo, isso não pode continuar. Quais são os principais impactos causados pela mineração? O impacto direto que a gente observa inicialmente, é a supressão da cobertura vegetal, e o segundo, que é um impacto indireto e muito mais
amplo é a contaminação da rede de drenagem, dos corpos hídricos, pois o rejeito, né, da mineração, principalmente do garimpo de ouro, tem muitos metais pesados relacionados ao mercúrio e muito sólido em suspensão que entra nos rios, e essa pluma de sedimentos com metais pesados se dispersa, né, por quilômetros de distância a partir do garimpo. Se nós continuarmos com esse processo de garimpo como ele se encontra hoje, nos próximos 10 anos nós vamos ter um colapso absoluto, né, e uma perda de biodiversidade e uma contaminação dos recursos hídricos nunca vistos nesse país. E quais são os principais impactos sociais desse garimpo ilegal? O impacto na sociedade que está vivendo às bordas de um garimpo, como as comunidades indígenas, o impacto maior é a contaminação, né? Contaminação por metais pesados, né, contidos no mercúrio, né, e que vão causar danos para a sociedade e para gerações futuras também, né? Sem contar com o regime de trabalho que as pessoas que estão ali naquele garimpo estão submetidas, né? Um negócio em que poucas pessoas ganham, ele não é sustentável, nem socialmente, nem economicamente no longo prazo. Quais são as ações urgentes que devem ser tomadas a partir de agora? Como um estudioso, eu acredito que analisar quais são as áreas, né, que tiveram um maior crescimento, a partir daí fiscalizar essa atividade, se ela for realmente legal, ela precisa ser parada, se existem atividades que estão sendo desenvolvidas com licença de lavra, mas que não estão cumprindo com seus planos de exploração originais, eles precisam ser parados também para que a gente possa ter uma mineração mais responsável no país. O que não pode acontecer é a gente produzir a qualquer preço. Agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. O mundo enfrentará uma crise hídrica se não houver uma reforma global urgente. O alerta é da Agência Meteorológica da ONU. As mudanças climáticas devem piorar a escassez. 40% das reservas hídricas podem encolher até 2030 e 5 bilhões de pessoas terão acesso inadequado à água em 2050. O planeta perdeu 14% dos corais desde 2009, segundo o relatório da Rede Internacional de Monitoramento dos Recifes. A destruição do chamado berço da vida marinha é consequência do aumento da temperatura na superfície dos oceanos. 3 cientistas ganham o Prêmio Nobel de Física por estudos de sistemas complexos que contribuem para o avanço do conhecimento sobre o clima da Terra e os impactos das ações humanas. O japonês Syukuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 6 milhões de reais. O Papa Francisco, outros 40 líderes religiosos e cientistas lançam o apelo à COP26, a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Clima. Em documento, eles pedem à ONU para agir com urgência e dar respostas eficazes à crise ecológica planetária sem precedentes. A COP26 será realizada em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. O Brasil foi o 4º maior emissor de dióxido de carbono do mundo nos últimos 170 anos. O levantamento é da Carbon Brief, site britânico especializado em ciência e mudanças climáticas. O cálculo do volume de emissões dos países foi feito no período de 1850 a 2020. Atualmente, o Brasil é o 6º maior emissor global de CO2 e líder em emissões causadas por queimadas e desmatamentos.
Os incêndios, cortes de floresta e a redução da superfície de água nos últimos 36 anos aumentam o risco de desertificação da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. A conclusão é da iniciativa MAP Biomas, com base em imagens de satélites. Fracassa o leilão de concessão para explorar petróleo e gás no entorno do arquipélago de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas, duas das áreas mais ricas em biodiversidade marinha da costa brasileira. Após alerta de ambientalistas de possível impacto ambiental, nenhuma empresa se interessou pela proposta. O fotógrafo Lalo de Almeida é o segundo brasileiro a ganhar o prêmio Eugênio Schmidt. Em 1982, o vencedor foi Sebastião Salgado. A premiação de Lalo é pelo trabalho Distopia Amazônica, que documenta a destruição da floresta e os impactos ambientais e sociais. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Em tempo de pandemia, Nurit Ben-Sussan lança o livro Cartas ao Morcego, uma reflexão sobre a oportunidade que os seres humanos têm de mudar a forma predatória e destrutiva de se relacionar com o planeta. Em novo livro, a bióloga Nurit Ben-Sussan escreve para o mamífero de asas que se tornou o bode expiatório da Covid-19. Em Cartas ao Morcego, a autora reflete sobre a pandemia como um desafio para a humanidade tentar mudar a forma predatória de se relacionar com o planeta. Esse livro ele foi escrito nesse último verão, né? A gente já tinha quase um ano de pandemia. Então, ele também foi escrito no momento onde a gente se deu conta, ou muitos de nós nos demos conta, que aquela ideia original que a gente tinha de que a pandemia vai parar o mundo e a gente vai revisitar as formas que a gente tem de lidar com os outros seres do planeta, da nossa forma predatória de estar no mundo, a gente tinha entendido já um ano depois que isso não ia acontecer. A frustração com a espécie humana se transformou em um livro bem peculiar. Cartas ao Morcego, com ilustrações de Raíza Curti, traz reflexões de Nurit Ben-Sussan sobre como a humanidade lida com o planeta e com a pandemia. A bióloga e pesquisadora do ISA, Instituto Socioambiental, explica por que escolheu este animal como destinatário. O morcego, na verdade, como destinatário, é uma escolha quase como escolher o mundo, como escolher os outros seres. Mas o morcego, especialmente, porque o morcego tinha sido, e vem sendo até hoje, acusado de a espécie que nos transmitiu o coronavírus, né? Apesar de várias outras teorias, possivelmente, sim, o coronavírus veio do morcego, mas é uma transferência de responsabilidade. Acreditar que é o morcego o culpado da pandemia, ao invés de entender que a culpa é a responsabilidade é das formas com que a gente lida com a natureza, é muito cômodo. Então, na verdade, o morcego é aquele animal que frequenta muitos ambientes, inclusive os ambientes alterados por nós. Mas, se a gente não alterasse tanto os ambientes, o morcego estava ali muito feliz nas profundezas da floresta, no meio da savana, e não frequentando ambientes periurbanos e ambientes urbanos, e trazendo esses micro-organismos que ele comporta, né, para perto da gente, para perto dos nossos animais domésticos, para perto de outros animais, possibilitando, então, que esses organismos, esses micro-organismos, acabem achando novos hospedeiros, que é o que aconteceu, por exemplo, com o coronavírus. A autora defende que a crença da humanidade em soluções tecnológicas mantém crônico o comportamento predatório em relação ao planeta.
é a aposta que a gente faz sempre na tecnologia. Pô, a tecnologia vai resolver. Se tiver uma nova pandemia, a gente vai ter uma vacina. Se tiver mudança climática, a gente vai arranjar uma maneira de resolver esse problema, tirar o carbono da atmosfera. Se tiver novas doenças, novas zoonoses, a gente vai arranjar soluções. Então, é uma aposta na tecnologia, ou seja, para não abrir mão absolutamente de nada, de nenhuma das características do nosso modo de vida, que acaba, o consumo, por exemplo, que acaba resultando em um modo tão predatório. Como a gente não quer abrir mão de nada disso, a gente faz uma aposta total na tecnologia. Agora, tem dois problemas. Talvez a tecnologia não resolva tudo sempre. O outro problema é que a tecnologia não é distribuída de uma forma equitativa no mundo. A minha ideia com esse livro é fazer a gente refletir sobre esse assunto e entender que a mudança ela é um processo lento. A gente se iludiu achando que a pandemia ia todo mundo ia abrir os olhos agora com essa pandemia e a gente ia mudar as nossas formas de estar no mundo, de lidar com a natureza. A ideia do livro é mostrar que não, isso não aconteceu. E a solução não vai cair do céu. Nós devemos desculpas ao morcego? Nós devemos desculpas aos outros seres com quem a gente compartilha o planeta. Os morcegos, talvez porque a gente tenha acusado eles de serem responsáveis pela pandemia, mas a gente tende a fazer isso, né? A gente culpa o mosquito por causa da dengue, a gente faz isso com muitos outros seres. A gente deve desculpas a todos os seres com quem a gente compartilha o planeta, porque a gente destrói cotidianamente os seus ambientes de vida. Você dedicou essa obra aos milhões de mortos pela Covid-19. O que essa pandemia significou para você, Nurit? Eu faço parte desse universo de pessoas que acreditou no começo da pandemia que isso seria suficiente, seria um gatilho, não sei se é suficiente, mas seria um gatilho para repensar as nossas formas de lidar com a natureza. E quando isso se revelou uma frustração, eu realmente fiquei muito decepcionada. Eu acho que a pandemia ela foi muito dolorosa, está sendo muito dolorosa, com muitas perdas, mas o mais impressionante é que isso não sirva de lição. É como se eu tivesse uma expectativa, agora, olhando em retrocesso, talvez muito ingênua, de que a pandemia poderia funcionar, talvez assim, até como uma escola. Vamos entender por que emergiu uma pandemia, o que a gente está fazendo com o resto dos seres do planeta, como é que a gente está destruindo os ambientes, o que as mudanças climáticas vão agravar em termos de novas doenças. Eu achei que tudo isso podia ser um aprendizado para a nossa espécie. Mas essa frustração de ver que nada disso funcionou, ela se somou à dor da própria pandemia, né, da perda de amigos e de pessoas próximas, além de saber que tantas pessoas perderam a vida, seus empregos e tudo mais, né? Então, eu acho o pior é a frustração essa sensação de que a gente não aprendeu nada. Veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Uma série de vídeos produzidos para a internet promove uma viagem pelos encantos da Amazônia por meio de observação de aves. Uma websérie divulgada no YouTube promove um passeio pela maior floresta tropical do mundo por meio da observação das aves. É o projeto Cantos da Amazônia, que reúne uma série de vídeos curtos sob a direção de Carolina Fernandes. A beleza e o canto das aves como atrativo para que as pessoas conheçam a natureza ao seu redor. A websérie Cantos da Amazônia, dirigida por Carolina Fernandes, registra o resultado dos encontros para observação de pássaros iniciados durante a pandemia do ornitólogo Mário Conrapt, pesquisador e curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e do fotógrafo Marcos Amendi.
É a partir do quintal do Mário, neste fragmento de floresta em Manaus, cidade de 2 milhões de habitantes, que tudo começa. Só desse quintal meu, eu já registrei mais que 200 espécies de passarinho. As pessoas em volta, por falta de tempo ou falta de disposição, não têm uma familiaridade básica com a natureza. A gente chama de um analfabetismo ambiental. Todos nós estamos cercados por milhões de espécies de seres vivos. Mas nosso dia a dia é ir no supermercado, ir no trabalho, garantir que tem comida na mesa, ganhando dinheiro suficiente para pagar as contas, e a gente perde a noção do nosso papelzinho, nosso lugarzinho nesse universo super complexo, super lindo e maravilhoso e cheio de surpresas. É muito legal que pelo olhar das aves, você acaba entendendo muito mais da dinâmica toda dos ecossistemas da Amazônia, né? E a gente não se pauta pelo sensacionalismo, o que muitas vezes é o que acontece com produções audiovisuais feitas na Amazônia. Então, o rigor científico e todo o conhecimento que o Mário traz de uma maneira direta, simples, é justamente para a gente tentar sensibilizar o público de que existe natureza em volta de todo mundo, em qualquer lugar. Mário Conraft nasceu nos Estados Unidos, se formou em biologia e com 25 anos fez estágio em Manaus. Se apaixonou pela Amazônia, voltou ao país de origem para estudar as aves da floresta tropical no mestrado e doutorado e escolheu voltar para o Brasil. Ele quer dividir conhecimentos com as novas gerações porque é fascinado pelas aves. O fato de voar não causa inveja em cada um de nós? Acordar cantando em vez de resmungando, não tomei meu café ainda. Começa o dia cantando, inspirando nossas próprias músicas. Há séculos, né, o músico do ser humano é inspirado pela cantoria dos pássaros. A lindeza da plumagem das aves, as danças, os movimentos. Pássaros fazem arte, dançam, constroem, fazem não só ninhos, são obras de engenharia estudadas até hoje por engenheiros para entender como ter tanta resistência num pacote tão pequeno e leve feito com materiais tão vagabundos. Mas fazem também obras de arte para encantar os potenciais parceiros, para cortejar. Tem aves que dançam para impressionar. É muito difícil achar alguém que, eu não gosto de pássaro, bicho horrível. São lindos. Lindos de ver, lindos de ouvir. O que ameaça hoje, principalmente, essas espécies de aves que você estuda na Amazônia? A descaracterização dos ambientes naturais. Mas isso vem de várias formas. Desmatamento, poluição, inclusive na água. A Amazônia é movida pelo sistema hidrológico, pelas águas, a inundação e o vazante de áreas de planícies alagáveis. A chuva, a grande quantidade de chuva que a gente hoje em dia sabe que retroalimenta todo o sistema de chuvas na América do Sul, muito fora da Amazônia também, e nossos usos de química. Toda vez que você usa um inseticida, que você usa um repelente, que você joga alguma química no jardim ou na horta, esses produtos entram no sistema natural, são comidos por um inseto que comeu a folha da planta, que é comido por sua vez por um pássaro, que depois é comido por um gavião, uma ave maior, que depois decompõe no solo e é puxado por outra planta. E no episódio das torres, a gente vê que a partir de um ponto na floresta, a quantidade de bicho que você vê em volta. Cada hectare que a gente perde, a gente está perdendo aquilo. A gente está perdendo toda aquela diversidade, toda aquela dinâmica dos bichos. E assim, ainda existe muita área preservada na Amazônia, mas a Amazônia tem um equilíbrio muito frágil, que ela depende muito do fluxo de umidade e fluxo hídrico que ela mesma gera, né? As torres de observação são um desbunde para o observador de passarinho. Nada melhor do que amanhecer o dia na copa das árvores, com uma vista de toda a floresta em volta, esperando tudo quanto é preciosidade da natureza aparecer na sua frente. O que você espera que possa acontecer com as pessoas a partir do momento que elas param para olhar a série? Eu acho que elas acabam prestando mais atenção em detalhes. Eu recebia muitas fotos
de pessoas que me mostravam ninhos em lugares inusitados da cidade. Acho que as pessoas elas acabam criando uma percepção nova em relação ao próprio ambiente que elas estão. E eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, a gente olhar mais para dentro e olhar mais para o que está perto da gente, né? Para você parar e observar as pequenas grandes belezas do dia a dia, que são essas belezas próximas da nossa casa, da nossa janela, do nosso jardim. Que a gente diminua o nosso passo e preste atenção no outro, seja outro ser humano, seja outro ser vivo, ou outro até aspecto não animado do ambiente. Uma coisa que não é ser vivo, uma cachoeira. Jura que a gente quer converter tudo quanto é cachoeira em hidrelétrica, em energia elétrica? Tem certeza disso? Vamos contemplar com calma para tocar essa vida de uma forma mais leve e mais satisfatória para todos nós. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!